Muito boa noite a todos. Como estão os desafios desse dia de hoje? Os latinos, os romanos, costumavam recomendar-se mutuamente carpe diem, que é extrair do dia, carpir do dia o que ele traz de bom, extrair, viver as lições, os remédios que cada dia certamente contém. E nós também podemos nos recomendar isso e nos questionar se tiramos do dia, tiramos das relações, tiramos das situações, tudo o que elas tinham para nos ensinar, para nos curar. Porque vivemos, sem dúvida, na escola de Deus, no hospital de Deus, onde tudo é terapêutico e tudo é pedagógico. Cabendo aos alunos perceber isso, distinguir as lições, aprender com elas. Não é? Muito bem. Por que não temos aprendido apesar de tantas lições de tão maravilhosos mestres? Lao Tse, Hermes Trismegisto, Siddhartha Gautama, Sócrates, os profetas todos do Antigo Testamento, João Batista, Jesus. Depois deles, essa infinidade de outros maravilhosos profetas, maravilhosos santos, maravilhosos emissários, Francisco de Assis, Mahatma Gandhi, entre inúmeros outros, Chico Xavier. Porque, apesar de tão poderosos mestres, de tão enfáticas lições, nós não temos aprendido? Essa reflexão é fundamental para nós podermos finalmente acordar do nosso sono. 3 fontes do nosso sono, 3 empecilhos para o nosso despertar, Jesus sinalizou para todos nós através da parábola das bodas, do festim das bodas. E ela, então, merece o nosso estudo. Nós estamos na terceira e última etapa das nossas reflexões sobre essa parábola, que guarda inúmeros significados. Nós nunca pretendemos exaurir significados ainda mais das mensagens de Jesus, apenas estimular as suas próprias pesquisas. Então, a parábola conta, antes de mais nada, bem-vinda Adelaide, Andréia Salvatore, Andréia Santos. Fizemos mudança sim, Andréia, sobre o som. Temos um equipamento novo aqui. O som está bem melhor, não é? Que bom. Que bom. Então, a parábola diz assim: que um rei resolveu casar seu filho. Fato que ele considerava extremamente importante, tanto assim que avisou convidados em toda a redondeza. Deixou-os pré-avisados e, quando tudo estava pronto para a festa do casamento, mandou emissários para todos os lados, para todos os convidados, anunciando: tudo está pronto, a comida está perfeita, a decoração, a cidade, tudo está pronto para recebê-los. Venham para o festim das bodas. Como nós podemos interpretar isso? Não há dúvida de que o rei é Deus. Não há dúvida de que o filho do rei é Jesus. Não há dúvida de que o casamento promovido pelo rei através de seu filho
é entre a criação, entre a humanidade e Deus. A ponte, finalmente o erguimento e a inauguração da ponte existencial, que é entre o egoísmo, que caracteriza os animais, egoísmo, pequena evolução frente ao instinto. Esse é o nosso ponto de partida. E o nosso ponto de chegada, que é o amor, como Jesus amou, o amor simbolizado pelo Mestre, o amor incondicional, o amor profundo, o amor essência, o amor estado de espírito, que não precisa nem ter um foco, uma maneira de viver, uma maneira de pensar, uma maneira de sentir, uma maneira de ser, a nossa mais profunda maneira de ser. Qual a ponte entre uma situação e outra? A humanidade estava embebida de egoísmo, o egoísmo materializado no maior império que já esteve na Terra, o Império Romano. No ápice dessa dominação de egos, de tiranias, de violências, opressões, eis que chega à Terra o Filho do Rei, com a missão de fazer o casamento da humanidade, o recasamento da humanidade, da criação com o Criador. De fazer a ponte entre o egoísmo e o amor. Ensinando, mas não só ensinando, curando, mas muito além da cura do corpo físico. Exemplificando o modelo de amor. Apesar disso, apesar de tão maravilhoso convite, aliás previsto por todos os profetas que o antecederam, ou seja, apesar de todos os convidados do festim das bodas já terem conhecimento e serem apenas lembrados que veio até a terra o Filho de Deus, que a festa do casamento estava pronta para eles, porque não foi para outros seres que Deus enviou Jesus. Deus enviou Jesus para nós. Tudo foi meticulosamente preparado para que nós, humanidade, acordássemos com o maravilhoso Jesus. E com os seus servos que foram espalhar a boa nova para o mundo todo, para todos os convidados, dizendo: venham para a festa do amor. Apesar disso, os homens em grande parte não vieram. E aí é que fica a pergunta: por que os homens em grande parte não vieram? Por que nós todos que estamos encarnados nessa última hora da transição planetária, nessa última hora do ciclo de expiação e provas da Terra, por que nós não aprendemos com essa longa e luminosa lista de mestres, não aprendemos com o amor encarnado que foi Jesus? Jesus mesmo responde isso na sua parábola. 3 motivos ele aponta para a humanidade ter se impermeabilizado, ter se negado ao casamento da criatura com o Criador, a percorrer a ponte do egoísmo ao amor incondicional. O primeiro convidado, que é citado na parábola, não foi porque alegando ter comprado um campo e, portanto, não podia ir, simbolizando as coisas que nós adquirimos, simbolizando o meu, essa armadilha espiritual que aprisiona as mentes e corações da humanidade.
como nós nos apegamos ao eu, ao meu, e como esses meus dos quais nós nos cercamos nos impedem de ver além, nos impedem de perceber a verdadeira razão de viver. O segundo motivo, ou o motivo apontado pelo segundo convidado que não foi até a festa, até as bodas, até o casamento, apontava para o primeiro para a propriedade, o segundo para uma junta de bois. Ele havia adquirido uma junta de bois, que era um instrumento, que era a tecnologia, que era a ferramenta de intervenção na sociedade. Hoje nós temos inúmeras outras ferramentas muito diferentes da junta de boi, mas principalmente ligadas à tecnologia, os aparelhos, os programas, que tanto nos fascinam. E que nos fascinam tanto, tomam tanto a nossa vida, que nós deixamos de pensar as finalidades. Só queremos ter meios e não nos perguntamos para quê? Como utilizar, em razão do que colocar esses meios? Mobilizar tantos poderes e tantas possibilidades que nos são dadas pela tecnologia, pelos aparelhos e pelos programas neles instalados, mas em razão do que? Sem responder a isso, temos feito da internet um poço de mentiras, um poço de ódios, ferramenta de crimes terríveis, estelionato espiritual, pedofilia, abusos de todo tipo. Ter uma ferramenta, mas não se perguntar, não se capacitar para que usar essa ferramenta, é o que estabelece a distância entre a cozinheira e o assassino, ambos com uma faca na mão. Mas a cozinheira colocando o instrumento a serviço de uma nutrição, e o assassino colocando o instrumento, a faca, a serviço da morte. Fascinados pelos meios e desprezando a finalidade da vida, temos feito isso e temos deixado de avançar, de percorrer, de caminhar no sentido da essência da vida. Hoje, nós viemos falar sobre o terceiro motivo apontado por Jesus, que tem impedido a humanidade de alcançar o amor profundo, o amor universal. O terceiro convidado que se negou a comparecer ao casamento deu como motivo que ele tinha acabado de casar, portanto não podia ir. Nossas famílias tem sido a vivência como nós lidamos com as nossas famílias, tem sido um empecilho para nós alcançarmos um amor mais amplo, mais profundo, universal. Por quê? Esse tema é muito vasto, merece um estudo maior, mas é fundamental entendermos que a família é sim um mecanismo de limpeza do passado, das nossas mágoas e culpas nutridas em outras vidas, e que fomos colocados juntos dos magoados e dos culpados para nos reharmonizar, mas é colocada também como exercício de amor, como trampolim, um amor trampolim, não um amor que cerca, que cerceia, que exclui outras pessoas, fazendo com que nós só nos preocupemos com o nosso sangue, com os nossos próximos, com o meu enquanto relação, enquanto pessoa. Não para isso, mas para nós extrapolarmos, transbordarmos o sangue
exercitando no próximo, mas transbordando para toda a humanidade. Nós, no nosso egoísmo, no nosso primitivismo, temos, por exemplo, feito orações exclusivamente por nossos filhos e pais, irmãos e parentes. E esse amor exclusivo, esse amor cercado, esse amor excludente das outras criaturas, tem sido a nossa perdição. Quem nunca pensou, quem tem filhos e nunca pensou, pelos meus filhos eu faço qualquer coisa? Quem tem um relacionamento conjugal e nunca pensou, pelo meu cônjuge eu faço qualquer coisa? Não! Trata-se de uma programação ética errada. O primeiro mandamento de Jesus, apresentado por Jesus, não é amar o próximo. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Nosso primeiro compromisso deve ser com o que é bom, com o que é certo, com o que é justo, acima dos nossos próximos, acima do nosso sangue. Sim, Deus nos deu o sangue, o filho, o pai, o irmão, como exercícios. Mas quem é o aluno que, sendo desafiado na educação infantil a fazer ondinhas e bolinhas, fica a vida toda fazendo ondinhas e bolinhas? Claro que não. A criança faz ondinhas e bolinhas para controlar o lápis e depois fazer letras e depois fazer sílabas, palavras, frases, para crescer sempre. E nós também fomos colocados perante os nossos parentes, os nossos afetos, sim, para nos reconciliar com eles, sim, para dominar o ego, o bicho, a tendência de reviver e revingar e reviolentar, reeditar as nossas violências de vidas passadas. Mas logo que nós conseguimos essa reconciliação, esse perdão, essa limpeza do passado, a família já deve nos servir de trampolim, de um impulso, de uma relação que nos impulsiona a mais alto. Então sim, quando você orar pela sua mãe, ore pela sua mãe, mas ore também por todas as mães, todas as idosas do mundo. Ore pelo seu cunhado que está usando drogas, mas ore por todos os viciados da terra. Ore pelo seu irmão desempregado que vai ter uma entrevista de emprego, mas ore também por todos os outros candidatos, todos os outros desempregados, e coloque-se a serviço de que as vagas de emprego sejam oportunizadas, sejam dadas para aqueles seres a quem elas fazem mais sentido, elas representam maior justiça, maior merecimento. É assim que os nossos amores, que nós não desprezamos o amor ao próximo mais próximo, mas desprezamos essa exclusividade. Ao contrário, fazemos desse amor ao mais próximo estímulos para amores ainda mais amplos. É muito típico no trabalho que nós fazemos ali no Semente de Luz, Centro Espírita Beneficente Semente de Luz, 2 vezes por mês na chamada fluidoterapia, que é um trabalho de saúde espiritual. Certa vez nós fomos orientados para, quando fizéssemos a doação de energia para os doentes que ali comparecem, imaginássemos, colocássemos entre nós e eles os nossos grandes amores. Por que isso? Porque os nossos grandes amores nos sensibilizam, nos mobilizam, extraem de nós e multiplicam de nós o que nós temos de melhor. E aí nos fazem dar esse melhor para pessoas que nós não conhecemos, pessoas que nos são estranhas. Vejam que coisa maravilhosa!
Se isso não é um símbolo para todas as nossas relações, sim, ame sua mãe, seu pai, seus irmãos, sua esposa, seus filhos, claro. Reconcilie-se com eles sempre que notar mágoas entre os dois. Mas, ao mesmo tempo, utilize essa mobilização afetiva, essa compaixão, essa solidariedade, essa fraternidade que existe entre você e seus mais próximos para transbordar esse mesmo sentimento para toda a humanidade. É nesse sentido que nós devemos usar os afetos já conquistados, para que eles nos abram a conquistar outros afetos, sem muros, sem fronteiras, nem mesmo as de sangue, nem mesmo as de conveniência ou de interesse, nem mesmo as de proximidade. Aproximemos de nosso coração toda a humanidade sofredora. Porque toda a humanidade, mesmo os ricos, os famosos, os belos, os idolatrados, todos são doentes no hospital de Deus. Todos são alunos na escola de Deus. Não se permita nunca mais fazer uma oração, um pensamento, ter uma preocupação com um ente querido seu sem transbordar, sem repassar, sem multiplicar essa preocupação, essa oração, esse amor para todos os outros, toda a multidão, todos os milhões, muitos milhões de outros que vivem situações semelhantes aos seus entes mais próximos. E assim aproxime-se, e assim honre a lição de Jesus, que ao nos ensinar a dizer Pai Nosso, nos disse: sois membro de uma grande família, sois irmãos de essência de toda a humanidade, de todos os animais, vegetais e minerais, de todos os átomos, por parte de Deus. Pai Nosso, que estás no céu e na terra, santificado seja o teu nome, e o teu nome é amor. Que venha a nós esse teu reino de amor, e que nele seja feita essa vontade, a sua vontade, que é o nosso aprendizado, a nossa expansão, a nossa evolução para esse amor profundo e sem fronteiras. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Permita-nos nos sentir nutridos por a cada experiência de afeto, de serviço, de compaixão, de solidariedade que nós tivermos com qualquer ser da terra. Perdoa, Pai, as nossas recaídas no egoísmo, na exclusividade, assim como nós perdoamos toda a violência também baseada no exclusivismo dos outros para conosco. Perdoa, sim, os nossos equívocos e livra-nos de todo o mal que são a consequência desses equívocos. Que assim seja, que toda a humanidade da Terra se descubra, desabroche, germine nesse lindo, perfumado e harmonioso amor que brota do fundo de todos nós e que é a própria essência do Criador deixada na criatura. Sois deuses, Deus é amor, nós somos amor. Permitamos que esse amor cada vez mais desabroche e frutifique. Graças a Deus, muito obrigado pela presença de todos. Lembre-se sempre, coloque tudo o que acontece em sua vida à luz do amor, perguntando e respondendo:
o que Deus está querendo me ensinar com isso e ouvindo na sua alma a resposta de Jesus. Amor, amor e amor. Graças a Deus, que assim seja. Muito obrigado pela companhia. Esperamos nos próximos dias estarmos juntos novamente. Transborde, multiplique, compartilhe esses nossos momentos de amor. Porque o amor precisa ser amado. A única coisa que o amor não pode é deixar de amar. Não impeça, não bloqueie. Multiplique esse amor por todas as suas relações. Um grande abraço e até a próxima.